Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Você conhece a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural? Mesmo que a resposta tenha sido negativa, certamente você é beneficiado de alguma forma pelas ações dessa instituição. Eu vou conversar agora com Eduardo Finardi Rodrigues, que é presidente da Agapan, para saber mais sobre os 40 anos de atuação dessa instituição. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Eduardo, a Agapan surgiu em 1971 e ela é uma das entidades ambientais mais reconhecidas no Brasil. Conta um pouquinho para a gente da história dessa instituição. Bom, a Agapan, até onde nós temos notícia, inclusive a entidade ambiental mais antiga do Brasil. Foi a primeira entidade, né, veio fundada pelo José Lutzenberger. José Lutzenberger era engenheiro agrônomo, tinha um emprego na BASF e vendia o que se chamava naquela época defensivos agrícolas. E ele vendo o que esses defensivos, chamados defensivos causavam, né, então começou simplesmente assim, abandonou esse emprego, né, e estava em Porto Alegre aqui, se estabeleceu aqui e começou a chamá-los de agrotóxicos, que realmente é a expressão que mais define, né, em função dos vários prejuízos, enfim, que eles trazem, né, com a tentativa de combater as pragas, aí manter as plantações. Mas ele chegou em Porto Alegre, fundou a entidade e duas das primeiras lutas aí foram o Augusto Carneiro contra a poda indiscriminada em Porto Alegre. E por aquela época também nós tivemos ali, eu acho em torno de 75, a subida da Irel numa tipuana, numa árvore que estava sendo para ser cortada para construção, para o alargamento ali da João Pessoa, na frente da Faculdade de Direito. E nós vemos assim que foram dois fatos muito marcantes e nos parece que então a própria conformação física da cidade, entre outras coisas, aí, então, como uma das mais arborizadas do Brasil, tem muito a ver com a luta da Agapan, com a história da Agapan, que já naquela época então se posicionou, né, e teve repercussão e fez com que as árvores, com que o meio ambiente da cidade já tivesse um tratamento diferente. A fundação da Agapan se deu em plena ditadura e, né, nosso lema pensar globalmente, agir localmente, já naquela época também, e também tivemos aí ameaças pelos órgãos de segurança da época, já naquela época, assim, né, tivemos isso aí. Outra atitude também que influenciou na conformação física da cidade foi a subida na usina do gasômetro. Na época o Gert Schinck, que inclusive foi vereador, e se posicionando contra o projeto Praia do Guaíba, que, enfim, tinha como um dos seus fins aí também edificar na orla. Então, se hoje nós temos aí, né, o gasômetro, né, ali para apreciarmos o pôr do sol e a orla livre também é em função disso. E a gente vê assim que as lutas da Agapan, as bandeiras da Agapan, elas persistem no tempo, em especial essa subida no usina do gasômetro. Depois, agora em 2009, nós tivemos a consulta popular sobre a instalação de unidades no Pontal do Estaleiro, né, que tem a ver também com isso, que é a tentativa aí pela construção civil de construir construir na orla, né? Enfim, isso gera muito dinheiro. Então, nós participamos ativamente da campanha e tivemos uma vitória estrondosa de mais de 87% de não, né? E esse não, né, embora a pergunta tenha sido lá sobre a instalação de unidades residenciais, nós temos isso como uma manifestação simbólica contra a construção, né, de prédios na orla, que nós temos que preservar a todo custo. Depois, agrotóxicos, usinas hidrelétricas, uso do carvão para geração de energia, a parte urbanística da cidade,
transgênicos, enfim, nós temos muitas lutas. Eduardo, tu citaste aí várias ações da Agapan nesses 40 anos, né, de atuação da associação. Pode-se dizer que hoje temos uma Porto Alegre melhor em função do trabalho de vocês? Acho que sim. Com certeza, nós temos uma contribuição grande, né, na cidade de Porto Alegre, e infelizmente algumas coisas aí, né, acontecem, como agora nós estamos vendo aí o entulhamento das ruas por automóveis. Isso eu estava refletindo até junto com o Celso Marques, numa entrevista à Ipanema Comunitária, sobre, bom, nós tínhamos instrumentos para prever que isso estava previsto, mas nós não temos, mas infelizmente isso está acontecendo. Temos aí uma necessidade de movimentação da economia, e essa necessidade trazendo essas consequências aí, que bom, Porto Alegre hoje está intransitável e nada indica que vai melhorar, né? Mas, de qualquer maneira, assim, a orla, a arborização, né, nós acreditamos que temos uma grande contribuição nisso. A Agapan, como diz o próprio nome, é uma associação gaúcha. Além de Porto Alegre, vocês atuam também em outros municípios do nosso estado? Como é que funciona o trabalho de vocês? A nossa sede é em Porto Alegre, a nossa base é em Porto Alegre, e nós atuamos em vários organismos nacionais, como o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Porque existem assim... o Estado, né, principalmente a partir da Constituição de 88, gerou vários instrumentos, né, vários órgãos de democracia participativa, onde a sociedade opina sobre as questões, enfim, que vão gerar legislação, né, sobre as questões aí, necessárias. Então aí nós temos o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde há várias entidades que vão discutir vários temas, né? Atualmente nós não estamos participando, mas nós já participamos do CONAMA por vários anos. E aqui no estado também o CONSEMA, né, com o Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde também temos a mesma função. O professor Léo Goya, nosso representante atualmente no CONSEMA. Em nível municipal também, sobre a discussão do plano diretor, né, temos também várias... Então nós atuamos nesse sentido. E claro, né, participamos assim das discussões nacionais, como por exemplo agora o Código Florestal, né, que está sendo, né, defendido pelo deputado Aldo Rebelo, que infelizmente o presidente da Câmara, né, Marco Maia, aí, se comprometeu a votá-lo agora, né, em função da sua eleição. Então estamos aí, mas ainda alguma coisa parece que estamos conseguindo, né? Qual o posicionamento de vocês, da Agapan, em relação ao Código Florestal? Quais são os principais problemas, digamos assim, que vocês entendem nesse texto que vai ser votado? Olha, nós vimos assim, né, uma das coisas é, por exemplo, a perda de autoridade do Estado, na medida que se anistia os crimes ambientais perpetrados desde 1989. Isso... Bom, existia já uma legislação, né, então foi descumprida. Por que nós vamos deixar passar isso, né? Nós não podemos, né, é um favorecimento indevido. Temos também as APPs, né, que até dispensando aí, enfim, as propriedades de até 4 hectares, né, da sua implementação. E isso, bom, isso gera, na verdade, assim, uma déficit muito grande, permite um desflorestamento muito grande. Agora, nós temos também a redução da vegetação, de proteção da vegetação às margens dos rios, que a última notícia agora é que parece, pelo menos isso, o Aldo Rebelo concordou lá em manter os 30 metros, né, depois de muita luta. Agora, temos aí o posicionamento, né, na verdade, assim,
partido aí que um dos partidos que vem se posicionando muito fortemente é o PSOL, que trouxe inclusive até algum tempo atrás aí, umas semanas atrás, 2 semanas eu acho, o deputado Ivan Valente, que junto com o Paulo Braque também vem conduzindo, né, a oposição a esse projeto, e bom, conseguiram lá reunir a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências, que e a notícia que se tem assim é que realmente essa discussão, a parte, quem defendia politicamente esse código, essa legislação, ficou sem alternativas, né, pelo menos assim, de se contrapor aos argumentos científicos. Inclusive um pedido de adiamento aí, assim, encaminhado pela Academia Brasileira de Ciências e pela SBPC, no sentido de realmente de adiar essa votação, né, para que fosse cientificamente avaliado sob pena de nós destruirmos, né, o ambiente aí, o que é muito grave, né, não é só, nós temos, quer dizer, temos o clima, temos a biodiversidade, né, a gente não se dá conta, mas existe assim, olha, talvez centenas de milhares de espécies ainda não descobertas pelo homem. Imagina a Amazônia, por exemplo, né? Nós não temos catalogadas todas as espécies que lá vivem. Bactérias, da mesma forma, nós não conhecemos, talvez conheçamos 20% das bactérias existentes. Então, é muito importante que nós preservemos efetivamente o ambiente para podermos nos beneficiar, né, continuar nos beneficiando aí das descobertas de novas espécies. Nós estamos vendo aí, já vimos tentativa de patenteamento, né, de espécies, inclusive. Isso não é de graça, porque vêm cientistas estrangeiros aqui e descobrem propriedades. Então, aliás, uma das lutas da GAPAN também é contra o patenteamento de seres vivos, né. Tu acreditas, então, que a redação final do Código Florestal merece um debate maior? Sem dúvida. Antes dessa redação final do texto. Científico, sem dúvida, sem dúvida. Né? Isso é indispensável. E outra coisa, inclusive, também, o clima ele está ficando imponderável. Nós vimos aí, no ano passado, a quebra da safra russa, né, que gerou aí um aumento do preço dos alimentos. Estamos vendo também uma queda da produtividade, inclusive, da produção de alimentos, né, que o mundo está com dificuldade de suprir isso, né, e a consequência é mais fome. Então, até assim, nós temos certeza que o nosso clima vai permanecer favorável à produção, né, na medida que se tem uma perspectiva de devastamento florestal muito grande. Isso tem a ver assim, com o efeito estufa, né, que eu sempre procuro explicar mais uma vez. A nossa economia ela é baseada na queima de combustíveis fósseis. O que acontece? Isso produz CO2. CO2 é um gás isolante, né, dióxido de carbono, que ele vai se depositando na atmosfera. Como ele é um gás isolante, então o calor que bate na Terra, ele é menos refletido para o espaço sideral. E isso, então, por isso se chama efeito estufa, vai aumentando a temperatura da Terra. O limite que nós temos como adequado, pesquisado aí, dado pela ciência, são 350 partes de CO2 por milhão. Nós já estamos, se não me engano, em 380, alguma coisa assim, e precisamos reduzir, né, porque as modificações climáticas no planeta, elas acontecem em função disso. Vai aquecendo, então nós temos a natureza vai tentando se reequilibrar. E temos aí uma perspectiva, né, isso detectado pela Marinha Americana, né, foi feito um gráfico, né, produzido um gráfico, e que nos diz que entre 2013 e 2017 o Polo Norte vai desaparecer, o gelo do Polo Norte. Bom, com isso já vem perspectivas de disputas muito fortes, talvez guerras pelas rotas mercantes que vão se criar por ali, que é uma economia muito grande no transporte de bens, né, importação e exportação. Junto com isso,
temos também aí para 2050 a previsão de 75 a 150 milhões de refugiados climáticos. Hoje, segundo a Cruz Vermelha, já são 25 milhões. Quer dizer, e como assim? Quer dizer, o objeto de estudo é muito grande, é um planeta inteiro que nós temos que a ciência, enfim, tem que analisar, né? Por isso que nós temos aí essa margem de 75 a 150 milhões. Mas, bom, deixamos por 100 milhões, né? E nós vemos que há muita gente que são refugiados climáticos. Refugiados climáticos são pessoas cujo lar, né, que não pode manter mais seu lar onde estava, em função da mudança climática que vai lhes atingir. Isso já está provocando, claro, os países já estão... Como aconteceu no Japão recentemente. Como aconteceu no Japão, né, se bem que ali foi o tsunami. E não tão longe, Rio de Janeiro Rio também, de Janeiro, né? Exatamente, Rio de Janeiro. Né? É interessante porque o que se tem, na verdade, o que se deduz daí, até que a expressão catástrofe climática, ela se torna frívola, porque na verdade é catástrofe social. Porque, bom, climático, o clima, a natureza está pouco se lixando, a natureza é a natureza. O que nós temos é a sociedade humana, né, e que vai se prejudicando enormemente. Então, bom, isso nós vemos aí, né, o que essa degradação planetária e o que essas modificações climáticas podem acarretar. E são problemas globais que devem ser pensados localmente, que é o propósito da HPAN. Exatamente, né, Eduardo, e as pessoas que querem participar, trabalhar para a HPAN, que contato tu deixarias e de que forma devem atuar? Como é que funciona o trabalho de vocês? Nós temos o nosso blog, né, que ali nós temos todos os dados. Colocando HPAN Blog no Google ali é muito fácil de encontrar. Né? Ali nós temos várias informações da HPAN, temos artigos, notícias, né, atualizadas, né, periodicamente. E o nosso endereço, nosso e-mail, né, que é hpan@hpan.org.br. Os interessados então podem escrever para vocês e de alguma forma se engajar nesse trabalho. Isso, exatamente. Eduardo, obrigada pela tua participação, parabéns pelos 40 anos de atuação da HPAN e sucesso para você sempre. Nós agradecemos o espaço aí, sempre que necessário, sempre que quiserem, estamos à disposição. Obrigada. Nós agradecemos também a sua companhia, o Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.